Então, falei pra vocês que eles são maravilhosos. Esse pessoal é demais, viu? Andressa, a pergunta que todo mundo aqui dentro tem na sua cabeça, pelo fato de ser aqui do norte, muita gente não conheceu essa vida sua, a sua trajetória. Como é que era a velha Andressa? Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado pelos aplausos, mas eu não mereço. É Jesus na minha vida, então os aplausos são deles. A velha Andressa, ela era uma pessoa que tinha muita mágoa no meu coração. Eu não conseguia perdoar. Eu tinha muita raiva do meu abusador. Tinha raiva da minha mãe, do meu pai, da minha família, das pessoas. Eu tinha muito ódio, eu tinha muita mágoa. Eu não conseguia nem pensar em perdoar. Eu não sou Jesus para perdoar. Ainda falava assim, debochava. Eu estava cansada. Cansada do mundo, cansada da vida, cansada das pessoas. Achava que morrer fosse a melhor saída. Eu vim de uma família muito humilde, no interior do Rio Grande do Sul. Quando eu nasci, a minha mãe tinha 14 anos de idade. E a gente era muito pobre. O meu pai disse que eu não era filha dele e me rejeitou. Eu não entendia por que o meu pai não me amava. E eu sofria muito com isso. A minha mãe, ela me deu para uma senhora me criar. E dos 2 aos 8 anos eu morei com essa senhora. E ela tinha um marido. Esse vovô era muito bonzinho aos olhos dos outros. Mas quando nós estávamos sozinhos, ele me abusava. Os abusos aconteceram, na minha memória, de 6 a 8 anos. Talvez tenha acontecido muito antes. Mas as minhas memórias, elas não saíam da minha cabeça. Eu lembro que ele era barrigudo e ele era velho. E ele dizia assim: o vovô está grávido. Olha o pezinho do nenê saindo. Vem cá dar um beijinho no pezinho do nenê. Essas memórias na minha mente me torturaram por muitos anos. Eu não contava para ninguém, eu tinha medo. Até porque ninguém ia acreditar em mim. E eu achava que eu era culpada de alguma forma. Eu achava que eu que estava... Não sei explicar, mas eu me sentia culpada. Como se eu estivesse provocando aquilo, porque o meu corpo estava começando a desenvolver. Isso me tornou uma adolescente muito rebelde. Aos 11 anos eu comecei a fumar. Aos 13 anos eu conheci a maconha. Fugi de casa. E fiz coisas nesse período que eu me envergonho muito, que eu não teria coragem de relatar aqui para vocês. Mas no meu livro eu conto. E eu casei aos 15 anos de idade para poder sair de casa. Eu pensei, agora eu vou ter uma família. Agora eu vou ter um quarto. Agora eu vou ser feliz. E o meu casamento durou 6 anos. Eu achei que eu nunca fosse me separar. Só que aos 21 anos, eu desejei ter o meu filho Arthur aos 17, porque eu queria ser adulta. E aos 21 anos eu me vi mãe solteira, com uma família destruída. Hoje eu sei que eu fui a maior responsável pelo fim do meu relacionamento, porque eu não sabia como cuidar do meu marido. Eu colocava o trabalho em primeiro lugar, era muito ciumenta, brigava até por uma toalha em cima da cama. Isso foi desgastando e infelizmente ele acabou saindo de casa aos 21 anos. Nessa época eu era coordenadora de RH de uma empresa de marketing promocional e ganhava R$1.000 por mês. Eu me vi endividada. E eu pensei, o que é pior? Eu ver o meu filho passando fome, perder a guarda dele ou me prostituir? Eu optei pela prostituição. Eu escolhi o errado. Só que a princípio eu não ia me prostituir, eu ia só dançar. Eu lembro que eu tinha uma menina que trabalhava para mim na agência e ela me disse, olha, a minha prima, ela dançou em um bordel e ganhou R$500. E eu disse, nossa, dançou? R$500? Metade do meu salário. Ela disse, vai lá. Só que chegando lá aconteceu tudo diferente. Eu acabei entrando mesmo para prostituição. Lá eu conheci o dinheiro. Eu entrei só para pagar uma conta. Só que a ambição, ela cresceu dentro de mim. Eu me tornei um ser humano frio.
Eu olhava para o dinheiro e sentia prazer. Eu lembro de fazer os bolinhos de R$1.000 e fazer... eu quero mais, mais. E ali eu me submeti às coisas mais nojentas que talvez vocês não possam nem imaginar. Eu cheguei a dormir com até 7 homens em um único dia. Nos últimos 6 anos de prostituição, se eu não contei, mas se você colocar pelo menos um homem por dia, que era um homem que estava sempre na minha cama, sendo que chegou até ter 7, dá no mínimo 2.000 homens. Eu poderia ter pegado um HIV. Hoje, eu poderia estar morta. Eu poderia estar presa, porque eu comecei a namorar bandidos. Então, olha quantos livramentos Deus me deu. E não pense que é fácil vir aqui dizer que eu fui uma prostituta, mas é para a glória do meu Senhor. Isso que eu ia perguntar para você. Como é que foi, Andressa, você assumir isso publicamente? Não foi fácil, pastor. Porque eu tentei negar isso a vida inteira. Quem assistiu o reality show A Fazenda sabe que quando a Denise me acusava de ser stripper ou garota de programa, eu agredia, eu brigava, eu falava não, eu não sou. Porque você falar do passado é você mexer em feridas que a vida inteira você tenta encobrir. Só que o que Deus fez na minha vida foi tão maravilhoso, que o meu passado só me serve de testemunho. Porque aquela Andressa, ela morreu. Naquele período da prostituição, para vocês terem ideia, eu descobri o sadomasoquismo, que é você bater, você agredir o cliente e você ganhar por isso, de tirar sangue. Então eu cometi coisas nojentas com que eu me envergonho muito. E eu me vendia. O meu cachê era de 400 até 3.000 reais no bordel por 1 hora de programa. Lá eu comecei a fazer as cirurgias plásticas. E me tornei viciada em cirurgias plásticas. Porque eu não me aceitava. Quando criança eu me achava muito feia, me achava nariguda, pé grande, perna fina, barrigudinha. Não me aceitava, me achava horrível. Quando eu conheci o dinheiro, eu disse, agora eu vou ficar linda, as pessoas vão me amar. Eu lembro que eu até usava aquelas roupas muito vulgar, porque eu queria chamar a atenção. Eu queria que as pessoas me olhassem, nem que fosse para dizer assim, gostosa. Eu queria ouvir aquilo para saciar o meu ego. Era uma forma de carinho, eu queria receber carinho. E ali eu me submeti a tudo, tudo pelo dinheiro. Eu lembro que na prostituição eu descobri que a cirurgia plástica não tinha mais limites para mim. Eu cheguei a fazer 14 cirurgias plásticas. E eu acordei de uma cirurgia pedindo para cortar os dedos dos meus pés, porque eu queria calçar sapatos menores. Eu sentia prazer em comprar sapatos, só que meia hora depois eu estava vazia. Eu ia pro shopping, comprava aquele sapato e eu não vou nem usar, eu só quero colocar lá, para mim olhar. Para sentir prazer em olhar para ele e dizer, eu tenho todos esses sapatos, são todos meus. Quando eu acordei da cirurgia, eu disse, doutor, corta o dedo dos meus pés. E ele, o quê? Sim, eu quero calçar menos, porque eu calço 39 e eu queria os sapatos 36 e 37, que são os mais bonitos. Você chegou a pedir pro médico cortar os dedos do pé? Sim, senhor. Tudo por conta da beleza? Tudo por conta da beleza. Porque eu queria ser feliz. Eu achava que se eu tivesse mais sapatos, ia ser feliz. Eu buscava a felicidade. Porque quando eu era pobre, eu dizia assim, não, quando eu ficar rica, eu vou ser feliz. E ali eu tive tudo. Tudo que o dinheiro vocês possam imaginar, eu tive. Eu cheguei na prostituição de luxo, que eu descobri que ser famosa você ganhava mais. O meu cachê na prostituição, como capa de revista, subiu de 14 até 15 mil reais, onde eu cheguei a ganhar até 30 mil reais por 2 horas de programa. Eu me envolvi com famosos, religiosos, jogadores de futebol, cantores, atores, diversos. E eu lembro que eu cheguei no auge da fama, e eu não acreditava que Deus existia. Ah, não? Não. A minha família é da Universal há mais de 20 anos. E eu lembro que dos 8 aos 15 anos, quando eu fui morar com a minha mãe, quando a minha mãe de criação viu que o meu abusador me abusava, ela me devolveu para minha mãe. E eu fui morar com a minha mãe com 8 anos. E a minha avó me levava para a igreja, lá em Porto Alegre. E eu via a minha tia manifestando entidades. E eu morria de medo. Dizia, ai, que medo, eu não quero saber de espírito, não quero, melhor ignorar.
Só que eu via a minha avó dando dízimo. Sim. E aí eu dizia, esses pastor ladrão, roubando o dinheiro da minha avó. A minha avó trabalhava de empregada doméstica e às vezes de cozinheira. E aí, quando ela trabalhava num restaurante de cozinheira, ela trazia comida para nós. E a gente não tinha geladeira. E a comida tinha que durar uns 3 dias. E eu via ela dando as moedinhas dela. E eu não entendia. Eu dizia, esses pastores roubando a minha avó. E eu cresci com raiva da igreja. Aos 15 anos, quando eu casei, o meu marido ele era espírita. E ele manifestava dentro de casa. E aí eu dizia para ele, não fica falando essas coisas de espírito perto de mim. Então eu fugia disso. Só que aos 21 anos, quando eu entrei para prostituição, no mesmo dia que eu entrei no bordel, eu desmaiei. E veio um senhor taxista e disse, olha, isso aí é olho grande. Vamos lá numa senhora tomar um banho de sal grosso, um banho de ervas que vai tirar esse olho grande. E eu fui. E eu assumi um compromisso de ir todos os dias lá tomar o banho de sal grosso, um banho de rosas. E era R$30 cada banho. Eu lembro que aquela senhora me disse, eu vou te oferecer algo melhor. A minha pombagira cigana. Ela vai trabalhar com você e você vai ter muitos homens. Você vai ter muito dinheiro. Se eu vou ficar rica, ela vai. Só que você tem que ter um pacto com ela. Se eu topo, o que tem que fazer? Quanto que tem que dar? Você vai dar uma champanhe a cada R$1.000 que você ganhar. E eu paguei muitas e muitas champanhes. Eu paguei trabalhos de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Eu paguei na religião o valor de um apartamento. E o mais engraçado é que eu era preconceituosa com o dízimo. Pois é, você falava da sua avó que dava o dízimo? Exatamente. E é engraçado que ninguém me questionava que a mãe de santo ela era ladra, né? Ninguém Sim. fala que o pai de santo é ladrão. Mas eu dei um apartamento. Por quê? Porque eu via, eu acreditava, eu tinha fé na macumba. E ela funcionava. Porque eu fiz muito trabalho de religião. Eu fiz trabalho para destruir casamento, porque só aparecia homem casado na minha vida. Eu sentia prazer em destruir o lar. Eu queria casado. Não sei explicar. Hoje eu sei, né, que era a própria entidade. Mas eu sentia prazer de que se fosse casado. Eu lembro de ter feito muito trabalho de religião, de sacrifício de animais, fiz troca de vida, fiz trabalho para mandar matar a menina dentro do bordel, porque eu tinha raiva delas. Ninguém podia ser melhor que eu. Eu era a melhor. E eu cheguei a fazer trabalhos com corpos humanos, de mandar o coveiro ir lá pegar os órgãos frescos de mortos que tinham recém-morrido para fazer trabalhos, que era o que mais dava resultado, e trabalhos caros. Só que quando eu cheguei no auge da fama, do dinheiro, eu vi que eu era vazia. Eu vi que ali, tudo aquilo que eu tinha carro importado, eu tinha cobertura, eu tinha minha família lá comigo no Rio de Janeiro, R$60.000 na minha conta, todas as bolsas, sapatos, relógios, até um macaco eu tinha. Só que era tão ruim que nem o macaco gostava de mim. De tão ruim que eu era. Eu tive tudo que o dinheiro pode oferecer. Agora, quando foi que você percebeu, Andressa, que mesmo tendo tudo isso, mesmo tendo chegado a esse nível que você chegou de qualidade de vida, mesmo tendo conquistado apartamento, casa, quando é que você percebeu mesmo que isso estava te levando para o abismo? Eu não tinha limites. O meu fundo de poço foi o dia que eu entrei na UTI. Ah, é? Porque eu dizia assim, Deus não existe. Deus é coisa de pobre. Eu sou rica, eu tenho dinheiro. O que eu quero Deus? Deus é o meu dinheiro. Deus é o meu corpo perfeito, eu sou melhor que os outros. Para mim isso que eu via, era o dinheiro eu via, o meu corpo eu via. Eu não via Deus, eu via tristeza, eu via as pessoas brigando, eu via as pessoas me humilhando, sabe? Eu estava cansada das pessoas. Eu pensava assim, se é que Deus existe, Ele não vai me perdoar. Eu não conseguia nem pensar em orar, que já entalava aqui a minha garganta e dizia, ixi, Deus não vai me ouvir, se é que Ele existe. Ah, meu amigo, não queira ver Deus, não queira passar o que eu passei. O meu fundo de poço foi o dia que eu cheguei na UTI. Dinheiro nenhum compraria a minha saúde. Eu lembro que eu pensava antes em suicídio. Eu sentia um vazio muito grande. Eu pensava que se eu morresse eu ia ter paz. Eu cheguei a fazer um seguro de vida, pensando que eu ia morrer. Eu me envolvi com bandidos. Sabe, eu coloquei a minha vida em risco várias vezes, achando que
que morrer seria a melhor saída. Só que eu nunca tinha estado de frente com a morte. Eu pensava que se eu morresse eu ia ter paz. E eu tinha uma culpa muito grande. E eu lembro que quando eu fui para o hospital, eu entrei com muita dor, muita dor, muita dor. A pressão era 7/3. Eu entrei naquele hospital vomitando toda a emergência. Minha mãe desesperada, eu tirei as minhas joias e disse: mãe, eu vou morrer. Ela: não fala isso, filha. Eu sei ali que foi a fé da minha mãe que me salvou. Foi as orações dela. E naquele corpo, naquele momento, eu saí do meu corpo. Eu lembro que eu entrei em coma e a minha alma descolou. Eu olhei para trás, eu levantei da maca, eu tinha ido para cirurgia. E aí eu olhei e eu disse: morri. E a minha alma subiu. Quando a minha alma subiu, eu estava no julgamento. E eu disse: meu Deus, morri. E eu olhei para mim, eu estava nua. Eu não tinha roupa, eu não tinha nada. Não tinha nada, não tinha joia, não tinha roupa. E eu disse: meu Deus, e agora? Eu sabia que eu não merecia estar ali. A minha alma estava condenada ao inferno. Passou um filme na minha cabeça de tudo de errado que eu fiz, até um olhar feio que eu dei para alguém. Eu sabia que a minha alma ia pro inferno. E naquele momento que eu estava lá esperando para ser julgada, eu senti uma força se aproximando muito forte, muito poderosa. Eu sabia que era Deus. Era Deus. Era muito poderoso, era maravilhoso. Não tem palavras para descrever o tamanho, o poder. E eu baixei a cabeça de vergonha, eu não conseguia olhar, eu senti vergonha. Eu não merecia estar ali. E eu disse: meu Deus, me perdoa. Me perdoa por tudo, meu Pai. Me dá uma segunda chance, deixa eu cuidar do meu filho. E naquele momento eu senti o perdão de Deus. Eu sabia que Ele me perdoava. A minha alma voltou para o meu corpo. E tudo isso eu ouvi. Foi muito rápido, foi em questão de 5 minutos. Mas eu já estava 3 dias em coma. A minha alma voltou e eu encaixei. Quer dizer que para você foi rápido, mas eram 3 dias. 3 dias em coma. Para mim parecia 5 minutos. O tempo que eu entrei para a cirurgia, saí do meu corpo, fui para o julgamento, fui julgada e voltei, era 5 minutos. Agora você estava falando, eu vi você falando e a gente estava conversando. Você falou que você ouviu dentro do quarto. Sim, senhor. O que aconteceu? Quando eu voltei para o meu corpo, eu respirei. Eu disse: voltei. Respirei. Eu ainda estava com os tubos. E na mesma noite que eu voltei do coma, a minha mãe estava no quarto, os médicos também. E encheu de espíritos no meu quarto. Encheu, eram muitos. Eram milhares. Era grito, era gelado, era horrível. Era pavor. Eu não desejo isso a ninguém. Eu vivi 5 minutos do inferno. E eu não desejo isso para ninguém. Era horrível, era grito, era horrível, 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 era tortura. E veio um bem grande, bem preto, era a alma da morte. Eu sabia, a consciência na hora ela sabe que é. E eu olhei, era a morte. Eu gritei pra minha mãe: mãe, pelo amor de Deus, a morte veio me buscar, mãe, não deixa a morte me levar, mãe. E a minha mãe viu aquele desespero, ela começou a me ungir, começou a repreender. E ela tava até com o envelopinho da fogueira santa. Ela disse: meu Deus, eu não aceito, meu Pai. Eu entreguei a minha filha no teu altar. Eu não aceito, meu Deus. Dá uma segunda chance pra minha filha, meu Pai. Ela ungia, ela orava. E eu sei que foi a fé dela que me salvou. Porque a morte, ela veio me pegar. E ela fez assim dentro do meu corpo. A minha alma descolou e eu gritava. Eu gritava, gritava, gritava. Eu sabia que a minha alma ia para o inferno. E naquele momento das orações da minha mãe, eles sumiram. E eu disse: ai, consegui, meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Olha só, isso que ela está falando aqui, que a Andressa está contando, é o que a gente está lendo aqui na Bíblia. A sua alma se vai chegando à cova. E a sua vida aos portadores da morte. Eram eles que estavam lá naquele quarto. Eles estavam ali não por causa do corpo dela, mas eles estavam ali por conta da alma dela. Porque esse é o objetivo do diabo. O objetivo do diabo não é o seu patrimônio. Tanto é que ele trabalha dando. Ela fez pactos com os espíritos e eles deram para ela. Deram fama, deram dinheiro, deram tudo que ela pediu.
pessoas famosas, chegou a fama, o auge, apartamento, casa. O diabo dá, mas ele pega a alma. Ele queria a alma dela. A champanhe que ela oferecia era só um motivo de distração, de prova que ela estava acreditando ainda no pacto que ela tinha com o mal. Mas aquele dia ali, dentro desse quarto, é que você viu o quanto a sua alma era valiosa, que não adiantava dinheiro, fama, nada. Foram 28 dias de UTI e eu me lembro que naquele dia eu pedi para os pastores virem, porque eu sabia que, humanamente falando, eu não conseguiria. Eu tinha 3 buracos nessa perna e 4 nessa. Você imagina para uma pessoa extremamente vaidosa que não podia ter uma celulite, se deparar com buracos onde você enxerga o osso. Eu lembro que uma vez, sem querer, eu fui me movimentar na cama e eu coloquei toda a minha mão dentro de um dos buracos. Eu tirei, tava uma meleca, e eu chorei e disse: meu Deus, deixa eu voltar a caminhar, deixa eu fazer uma nova história, deixa eu sair desse hospital. Só que eu achava que só ser um ser humano bom, aprender a perdoar, fazer caridade era o suficiente. Eu ganhei a minha alta, eu tive o meu milagre, Deus honrou a fé da minha mãe, a minha fé. Só que eu não queria vir para a igreja, eu não queria. Então Deus permitiu uma nova bactéria. Quando essa nova bactéria chegou, os médicos disseram: olha, Andressa, agora não tem mais jeito. Você imagina um médico falar para você: não tem mais jeito, se você acredita em alguma coisa, vá lá buscar. Então eu disse: meu Deus, agora é tudo ou nada. Eu estava no fundo do poço, eu estava com síndrome do pânico. Nesse período eu já era viciada em cocaína. As minhas rotinas, para vocês terem ideia, era insônia à noite, ir para balada, beber, usar cocaína, chegar em casa e tomar calmante. Quando eu saí do hospital, eu tive uma síndrome do pânico. Comecei a tomar os calmantes de novo, porque o vazio, ele existia, ele era um buraco oco dentro do meu peito. Era um buraco oco e nada preenchia. Aí eu busquei, eu disse: Deus, eis-me aqui. E eu entreguei. Foram 27 anos na minha vida de escolhas erradas e uma única escolha certa que mudou a minha vida. Eu me batizei nas águas, eu ainda não podia mergulhar porque eu ainda estava com os buracos, então foi por aspersão. Eu não sabia o que era um batismo. Eu não sabia o que era uma conversão. Mas eu li em Mateus, eu nunca tinha lido a Bíblia. E estar naquela cama, deitada, fez com que eu dissesse: não, deixa eu conhecer esse Deus. Eu li Mateus, Marcos, e eu vi que ali Deus me perdoava. Porque eu não me perdoava. Mas Ele falava: quem muito Ele amou, muito Ele perdoou. Sabe, então a palavra começou a me preencher, me preencher, me preencher, me preencher. Eu disse: é essa droga que eu quero pra minha vida. Eu não quero mais saber de cocaína, eu quero isso. Que êxtase esse. E Deus começou a mudar a minha vida. Não foi fácil, não foi do dia pra noite. Eu tive que perseverar muito. Eu lembro que nas correntes de libertação eu tinha medo de manifestar. Nas sextas-feiras eu dizia: eu manifestar? Eu não. Não tem nada comigo. Não, eu não sou endemoniada. E que vergonha, imagina o que as pessoas vão pensar, que eu sou endemoniada. Né? Até que um dia eu abri meu coração. Eu disse: ó Deus, se tem alguma coisa dentro de mim, o Senhor tira. E eu manifestei. Você manifestou com encosto? Manifestei com encosto. Ali eu descobri que, na verdade, a libertação não acontece quando o pastor tira o encosto de dentro de você, mas quando o Espírito de Deus entra. Aquele dia que o meu corpo estava todo torto, manifestado, eu te peguei uma raiva do diabo, eu disse: desgraçado, porque o pensamento era o seguinte: não, você que se envergonha, você que fez errado, o diabo não, eu não existo. O diabo tentava te iludir como se ele queria ficar escondidinho dentro de você, para depois com o tempo se manifestar. Então ele colocava na sua consciência, ele falava que era você, o ser humano que não se dava valor.
Sim, não senhor. valorizava a vida. Sim, senhor. Aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu determinei, nunca mais esse diabo desgraçado vai entrar no meu corpo. Porque eu descobri que o meu corpo era templo do Espírito Santo. Se você disser, você prefere aquela Andressa antes, com o corpo perfeito, ou essa cheia de cicatrizes, eu te digo, meu amigo, sem dúvida essa cheia de cicatrizes. Sabe, Deus transformou a minha vida. A paz começou a reinar dentro do meu coração. Eu me libertei das drogas, eu me libertei do álcool, eu me libertei da prostituição, da síndrome do pânico, das insônias. E o melhor, eu tinha paz, eu conseguia dormir. Sabe o que é você dormir? Para quem tem insônia, você depender de remédio. Deus tirou tudo aquilo da minha vida. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu digo, eu vou buscar. Começou o jejum de Daniel. E eu lembro que o jejum de Daniel acabou. E eu disse, não recebi o Espírito Santo ainda, eu vou continuar. E continuei o jejum de Daniel, sozinha. Você se jogou mesmo, se entregou. Sim, senhor. Eu tinha uma dificuldade em obedecer. Eu não obedecia nem a minha mãe. Então, quando falava obedecer, eu dizia, meu Deus, obedecer. Uma dificuldade. Eu digo, não, mas eu vou sacrificar. Eu comecei a ler a Bíblia. E lá na Bíblia estava escrito, sabe? Que era minha obediência e perseverança. E eu comecei a perseverar. E tudo piorou. Minha família se voltou contra mim. Situação financeira piorou. Tudo piorou. Mas eu estava determinada. Eu digo, não. Se esse Deus aqui é vivo, porque eu sei que é vivo, Ele vai habitar em mim. E eu sacrifiquei. Eu coloquei minha vida no altar. Eu busquei, eu jejuei, aí eu já não ia mais quarta, sexta e domingo, eu ia todos os dias. Eu comecei a fazer voto em cima de voto. Eu já não buscava pela cura das minhas pernas. Eu não pedia a Deus cura minha perna, não. Eu dizia, Senhor, eu quero o teu Espírito. Eis-me aqui. O pastor dizia, quem quer entregar a vida para Jesus? Estava eu lá na frente. Deixa que os outros pensassem o que quisesse. Estava eu ajoelhando, orando, clamando. Chegou a fogueira santa. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada ao dinheiro. E aí chegou a fogueira santa. E as minhas joias. Eu digo, ai, as minhas joias não. E aí eu disse, Deus, o Senhor está pedindo. Assim. E eu coloquei, bispo. Doeu, não foi fácil. Coloquei as minhas joias, os meus dólares que eu tinha guardado. O dinheiro da prostituição. Eu coloquei meu tudo. Eu estava precisando. Eu digo, não, meu Deus, o Senhor tem que mudar a minha vida. E ali eu me entreguei. Eu me joguei. E Deus honrou a minha fé. Deus me batizou com o Espírito Santo. Deus mudou a minha vida. Não foi uma área, foi todas. E aí algumas pessoas dizem assim, mas isso aí é mentira, isso é jogada de marketing. A Igreja Universal está pagando. Meu amigo, não queira passar o que eu passei. Não espere chegar de frente com a morte para acreditar. Porque todos vão ter o seu julgamento. Se a alma da morte vier buscar vocês hoje, para onde vai a sua alma? Eu quero ter a certeza de que se eu atravessar a rua, minha alma está salva. Então não importa que o mundo diga, que o mundo condene ou fale. O tempo vai mostrar. Daqui 1, 2 anos, é muito recente, vai fazer 1 ano. Agora, como é que você hoje é, depois que você recebeu o Espírito Santo? Fala agora da nova Andressa. A velha, todo mundo agora já tem consciência, a nova. Hoje eu tenho paz. Hoje eu aprendi a respeitar as pessoas. Eu aprendi a perdoar. Perdoar meu pai, perdoar minha mãe, orar pelo meu abusador. Foi a coisa mais difícil. Mas quando a gente faz isso, a gente não faz carnalmente. É por Deus. E é só com Deus dentro da gente que a gente consegue isso. Porque a gente se liberta. Saiu um peso das minhas costas. Hoje eu respeito as pessoas. Eu respeito o meu corpo. Eu aprendi a me valorizar. E o melhor de tudo, eu aprendi a ser mãe. Uma das coisas que eu mais me arrependo da minha vida foi nesses 6 anos achar que o dinheiro compraria a felicidade do meu filho. Quantas e quantas noites eu deixei ele em casa para ir para balada, para ir para rave, para ter 3 overdoses. Sabe o quanto eu me arrependo, mas Deus é tão maravilhoso que Ele me deu essa segunda chance e eu não vou desperdiçar por nada desse mundo. Esse ano, pela primeira vez, eu fui no colégio dele no Dia das Mães. Então hoje, não existe dinheiro nenhum no mundo que compre a minha paz e a minha vida transformada. Deus não abençoou só uma área, Deus abençoou todas as áreas da minha vida. Amém. Graças a Deus, Deus.